E Ele já preparou tudo. Eu quero falar sobre isso. Deus já preparou todas as coisas. Você poderia, por obséquio, dizer para alguém: Deus já preparou todas as coisas. Diga isso para ele. Amém? Deus já preparou todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ler o texto sagrado. João capítulo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso culto a Deus. Tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas os tenho dito para que quando a hora chegar, vós recordeis que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Próximo versículo, por favor. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Eu quero ler até aqui e convido você a orar comigo mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua santa palavra. Esta palavra é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é a única que vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Eu te peço, Senhor, fala conosco, nos alimenta, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se puder aumentar só um pouquinho o retorno, Nilson, só um pouquinho. Deus, se puder aumentar só um pouquinho o retorno, Nilson, só um pouquinho. Eu estava pensando nesse texto, orando, e exatamente esse tema veio ao meu coração. Deus já preparou todas as coisas. É interessante quando lemos o texto sagrado, quando analisamos a nossa vida, perceber que no fundo, Deus já preparou todas as coisas. Quando eu observo o texto sagrado desde os Salmos, quando Deus diz que quando ainda informe, Ele mesmo nos entreteceu no ventre da nossa mãe, Ele já preparou tudo ali, ou melhor dizendo, Ele preparou todas as coisas mesmo antes da fundação do mundo. Quando eu leio Apocalipse e vejo que o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele já foi preparado para a nossa redenção antes da fundação do mundo, eu só posso concluir que Deus já havia preparado todas as coisas. Deus, Ele é antes do antes, Ele sabe o começo, meio e fim. E, na verdade, o começo começa com Ele, o meio está nele e o fim também está nele, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele já preparou todas as coisas. Quando o Senhor Jesus vai contar uma parábola chamada parábola das bodas do Cordeiro, é exatamente assim que está escrito, já está tudo preparado, mas quando aparece já está tudo preparado, é uma parábola profética sobre algo que ainda vai ocorrer, sobre algo que ainda vai acontecer, e lá está dizendo que está tudo preparado. Eu concluo mais uma vez que Deus já preparou o retorno do seu Filho, o tempo devido, tudo já está exatamente no controle de Deus. E como Ele preparou todas as coisas, vai acontecer exatamente como Ele preparou, porque em Deus não tem surpresas. Com Deus não tem assim, eu fui pego de surpresa em alguma coisa, ou algo não aconteceu como Ele preparou. Não, muito pelo contrário. Tudo acontece da maneira que Deus idealizou, projetou, porque Ele tem o controle de todas as coisas e já preparou tudo. Inclusive, Ele sabia quantas pessoas estariam hoje aqui. Ele sabia que você viria hoje aqui cultuar o Senhor, porque Ele preparou esse dia para a minha vida e para a sua vida, e é por isso que eu adoro.
É por isso que eu digo para ele, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Ele sabia que você estaria aqui, a palavra que seria ministrada, ele já sabia de tudo porque ele preparou todas as coisas. Inclusive ele já sabe como será o final do culto de hoje. Ele sabe como será o dia de amanhã. Ele sabe como será daqui a 5 anos, se Jesus não voltar antes. Ele sabe todas as coisas porque ele preparou e tudo está no controle do Senhor. E se eu pudesse dizer algo para você, eu diria assim, a sua vida, ela está no controle do Senhor. Deus preparou tudo para a sua vida. Todos os teus dias, como está escrito no texto sagrado, foram escritos no livro do Senhor. Deus não perdeu o controle da sua vida, nem perderá, porque Deus é acima de todas as coisas. Ele é acima do vento, acima do mar, acima da tempestade, acima das circunstâncias, acima de qualquer coisa. E não à toa, nós estamos estudando a supremacia de Cristo na carta aos Hebreus, na nossa EBD, e aprendendo cada vez mais essa verdade. Deus está acima de todas as coisas. E quando eu digo que Deus já preparou tudo, Ele preparou o tempo exato para o Senhor Jesus vir à terra. Ele preparou o tempo exato para que Ele viesse à terra, habitasse ali em Jerusalém, habitasse em Cafarnaum mais precisamente, quando criança ainda em Nazaré, quando cresceu, na fase adulta, escolheu Cafarnaum para habitar, para morar. Mas Deus determinou o tempo exato, o tempo devido. Quando você vai estudar a história da igreja, quando você vai estudar a história contemporânea e também chega na história da igreja, fazendo uma concordância, você vai perceber que o tempo que Jesus veio à terra foi o tempo específico determinado pelo Senhor, da maneira que Deus queria. Porque o povo estava esperando o Redentor, o povo estava esperando o Libertador, e ele veio como Libertador para libertar o seu povo. E ele mesmo disse, quando entrou na sinagoga, leu o texto sagrado de Isaías e disse, esta palavra sobre o Libertador, sobre aquele que veio para libertar os cativos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor, se cumpre em mim agora, no tempo certo. Jesus veio à terra, Deus tem o controle de todas as coisas. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? E exatamente como Deus planejou, como Deus idealizou, Ele veio à terra. E vindo à terra, Ele iniciou um tempo em que o reino de Deus foi divulgado de uma maneira muito veemente. Ele escolheu discípulos. Uma certa vez Ele escolheu 70 discípulos e enviou de 2 em 2 às cidades, dizendo, o reino de Deus é chegado. E esse reino de Deus chega com milagre, esse reino de Deus chega com poder, esse reino de Deus chega com justiça. Ele veio no tempo devido, tudo dentro do cronograma divino. E ele escolheu 12 discípulos para andar com ele. E esses 12 discípulos aprenderam como que é amar, aprenderam o que é realizar milagres pelo poder que há no nome de Jesus. Na escola que eles estavam, que era a escola do discipulado do Senhor Jesus, eles aprenderam que a lei se cumpria em Jesus Cristo, que Ele veio para cumprir, mas que o que Ele estava trazendo, a vida que Ele estava oferecendo, ela estava acima de qualquer tipo de conceito de religiosidade ou religião. E Ele começou a ensinar esses discípulos. Mas quando foi chegando perto do momento, do tempo determinado por Deus para que Ele fosse assunto aos céus, para que Ele se entregasse como cordeiro, Ele então começou a dar algumas instruções para os seus discípulos. E Ele deu várias durante toda a escola do discipulado, mas eu quero falar com você hoje aqui sobre as últimas instruções do Senhor Jesus para os seus discípulos. E quando Ele começa esse quadro de instruções, ou esse book de instruções, Ele está dizendo, olha, eu quero compartilhar umas verdades com vocês, e uma delas, primeiro, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vão perseguir vocês. Alguns serão maltratados, presos, outros serão até mortos. E aqueles que vão fazer isso com vocês vão achar que estão oferecendo um culto a Deus. Mas na verdade eles só vão achar isso porque não me conhecem, nem conhecem a meu Pai. Porque Deus não está interessado em sacrifícios de pessoas. Quantos estão comigo? Diga amém. Deus não está interessado em que ninguém sacrifique pessoas a Ele.
O sacrifício a Deus é um coração quebrantado e contrito que Ele não despreza. Aleluia, glória a Deus. E Ele estava instruindo discípulos nesse sentido. Primeira coisa, meus discípulos, quero que vocês saibam que vocês serão perseguidos. E Ele mesmo disse em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Saibam, e vocês têm algo muito melhor. Isso é um sinal de que eu estou com vocês. Igreja do Senhor, deixa eu falar uma coisa para você. Povo de Deus, se você está sendo perseguido por qualquer razão que seja, saiba, Jesus anunciou isso para os seus discípulos. Agora tem algo que eu preciso compartilhar com você. Mesmo mediante a perseguição, Ele está contigo, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Ele não te abandona em nenhuma circunstância, e nem mesmo nessa de perseguição. Se você está passando por alguma perseguição de qualquer grau que seja, eu quero dizer para você, isto foi anunciado, principalmente se for por causa do Evangelho, isto foi anunciado por Jesus. Mas o que te espera é uma coroa de glória, é uma eternidade com o Senhor. E ainda neste mundo Ele há de te recompensar. São instruções que Ele dá para os seus discípulos. São orientações que Ele está dando para os seus discípulos antes de partir. E depois dessa orientação Ele vai continuar dizendo o seguinte: é importante que eu vá. Eu não disse para vocês tudo o que eu tinha para dizer, porque vocês não iriam suportar. O que eu falei para vocês agora, Jesus dizendo, o coração de vocês está entristecido. Vocês estão tristes com o que eu estou dizendo, mas deixa eu falar uma coisa que é alento para vocês. É importante que eu morra, é importante que eu vá, é importante que eu ressuscite ao terceiro dia. Porque eu indo, quando eu for, eu vou mandar para vocês, ou o Pai vai enviar para vocês o outro Consolador, e Ele vai estar com vocês todos os dias. Mas esse Consolador só vai vir se eu for. Está tudo preparado, em outras palavras, o Pai já organizou tudo, está dentro do script, está tudo saindo como Ele planejou, mas o Espírito de Deus, Deus na pessoa do Espírito Santo, só vem quando eu for. Quando eu leio esse texto, quando eu medito nesse texto aqui, eu fico me lembrando, eu fico tentando trazer isso para dentro de mim, para o entendimento. Eu vou tentar compartilhar com você como que eu entendo isso aqui. Eu não sei se você já assistiu a uma corrida, revezamento 4x4, por exemplo, quer seja em corrida para aqueles que são de atletismo, ou quer seja mesmo em provas de natação. Eles têm um bastão na mão. E o primeiro que parte, ele vai cumprir a sua meta, e o outro já está lá esperando. E ele parte, e o outro só pode sair quando ele entrega o bastão. Não sei se você já assistiu. Então ele vai correndo, e o segundo está esperando, entrega o bastão, e o terceiro já está no outro ponto esperando, mas só pode partir quando aquele chega para entregar o bastão. Então ele recebe o bastão e parte, o outro recebe o bastão e parte. Da mesma maneira acontece em provas de natação. Se for revezamento 4x4, por exemplo, a pessoa cumpre a meta dela e o outro só pode entrar na piscina, só pode mergulhar quando aquele que partiu primeiro chegar. É de uma maneira semelhante. O Espírito Santo estava lá dizendo: eu quero habitar no meio daquele povo, eu quero fazer coisas extraordinárias, eu quero distribuir dons, mas eu estou esperando o tempo chegar. E o tempo era quando Jesus fosse assunto aos céus. E quando ele chegou lá, foi ativado outro Consolador, veio de imediato, batizou aqueles que estavam em Atos dos Apóstolos, e a partir dali toda pessoa que confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tem um privilégio de ter o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo habitando dentro dela. Os discípulos não sabiam o que era isso. Eles sabiam que era quando o Espírito de Deus vinha sobre um profeta e profetizava, sobre um sacerdote e ele era utilizado pelo Senhor, sobre um rei e ele era utilizado pelo Senhor. Mas eles não sabiam o que era Deus habitar dentro dele. Nas últimas instruções, Jesus disse: vocês vão passar por perseguições, mas eu vou dar para vocês fortaleza. E sabe como que vai ser? Quando eu for, o outro Consolador vem e vai estar com vocês em todo o tempo. Em todo o tempo, agora mesmo, Ele está dentro de você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No dia da aflição, Ele está com você te fortalecendo. No dia da angústia, Ele está com você te sustentando.
E ele até intercede a Deus por você com gemidos inexprimíveis, habitando dentro de você, entendendo o que você está sentindo, compreendendo a sua dor, intercedendo ao Pai pela sua vida. Isso é obra de Deus e Deus que preparou isso. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Tem coisas que você sente, que você passa, que ninguém te entende. E você até tenta verbalizar com alguém, a pessoa não te entende na totalidade. Mas sabe o que Deus fez? Deus é tão lindo, Ele disse, eu vou habitar dentro. Porque aquilo que você sente, Ele já sabe. E ainda que Ele não habitasse dentro de você, Ele já saberia, mas habitando. Quando você começa a se sentir triste por qualquer ocasião, o Espírito de Deus já está ali, querendo te fortalecer, querendo causar para deixar dentro de você alegria. Ele habita dentro de você para sentir o que você está passando. Meu Deus, que Deus é esse que resolveu habitar dentro de nós, e mais ainda, para nos fortalecer, para distribuir dons sobre a nossa vida. Jesus disse, eu vou dizer uma coisa, vocês serão perseguidos, mas vocês não estarão sozinhos, porque o Espírito que o Pai vai enviar, conforme João 14, estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que alguém não entende porque você não desistiu, porque você não parou, porque você não abandonou, porque você canta em meio à luta, porque você louva em meio à dor. É por isso que alguém não entende, mas sabe o que é? É o Espírito de Deus te motivando. Vai, filho, vai, filha, canta, adora, louva, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. É o Espírito de Deus habitando. Ele não sabia o que era isso. Ele não sabia o que era isso. Aí Jesus vai ensinar outra coisa. Disse assim, olha, esse mesmo Espírito é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem vai convencer. Eu quero falar com algumas pessoas aqui nessa noite. Não é você que vai convencer alguém de seguir a Cristo. Não é você. Você já tentou, e eu vou tentar convencer A, B, C, meu marido, minha esposa, meu filho, meu parente, de seguir a Cristo. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, não é a sua obra, não é o seu papel. Jesus estava dizendo para os discípulos, o papel de vocês não é convencer ninguém. Não é convencer as pessoas de pecado, de justiça e de juízo, não. Mas o Espírito de Deus vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Quando você reconheceu que era pecador, sabe quem que estava falando com você? O Espírito Santo dizendo assim, ó, você pecou aqui, errou ali. Jesus estava instruindo os discípulos. O papel de convencer a humanidade, ou o povo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo, é com o Espírito Santo, não é com você. Então o que é que eu faço? Eu prego a palavra. Eu prego com a minha voz, eu prego com a minha vida, eu prego com as minhas ações, eu prego a palavra, e quem convence é o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia, aleluia. Não é seu papel convencer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Dobre os seus joelhos e ore. Fale com a sua vida, fale com as palavras também, fale com a sua vida e deixe o Espírito Santo fazer uma obra grandiosa na vida de alguém que você está orando. Ele disse, ele vai convencer do pecado, porque eles não creram ainda em Jesus Cristo. Jesus disse, porque eles não creram em mim. Ele vai convencer da justiça, porque eu vou para o Pai e eles não vão me ver mais. Ele vai convencer do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O inimigo não entende porque Deus te dá uma chance, duas chances, três chances, até muito mais. Por isso que está escrito em Ageu que a glória da última casa é maior do que a da primeira. Por força de expressão, muitas pessoas leem assim, a glória da segunda casa, porque relaciona com a construção do segundo templo, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que a glória da última casa é maior do que a da primeira. É por isso que o diabo, o inimigo das nossas almas, não entende, porque Deus deu uma chance, a pessoa caiu, deu a segunda, ela caiu de novo, deu a terceira, caiu de novo, mas não era duas, deu a quarta, caiu de novo, e Deus disse, levanta. Em Provérbios está escrito, 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque o Senhor vai levantar. O inimigo fica chateado contigo, porque Deus te dá mais uma chance. Aí está escrito, a glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. A glória da última casa sobre a sua vida,
há de ser maior do que a da primeira, porque está escrito e assim o é. Deus tem coisas extraordinárias para você. Nesse momento, o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, ao meu coração. Jesus que ensinou isso, Ele está convencendo pessoas, Ele está avivando corações, Ele está trabalhando no nosso interior, para que chegue no nosso intelecto e a gente tome a decisão de andar cada vez mais perto do Senhor. É Ele quem faz essa obra. O inimigo não entende por que Deus faz isso, dá tanta chance para nós. Agora é interessante que no versículo de número 13 está escrito assim. João capítulo 16, versículo de número 13. Mais um ensinamento. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deixa esse versículo, por favor. Olha só a instrução de Jesus e que serve para mim e para você nessa noite. O Espírito da verdade nos guia em toda a verdade. Existem verdades que são verdades relativas. É uma verdade que é relativizada com algo, com alguma coisa. Existe outra verdade que é absoluta. E a verdade absoluta, como até disse Mateus aqui na hora que ministrava, a verdade absoluta é o texto sagrado. Ele falou a verdade absoluta sobre algo que está escrito. Quando você quiser saber a verdade absoluta sobre qualquer coisa, está no texto sagrado. O Espírito de Deus nos guia nessa verdade. Porque não fala de si próprio, mas fala de tudo que tem ouvido e anuncia as coisas que hão de vir. Vou repetir aqui esse finalzinho. Ele vos anunciará as coisas que hão de vir, não à toa. Palavras proféticas no livro do Apocalipse está escrito assim. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, falando de coisas futuras. O Espírito Santo quem toma a boca do profeta para que ele profetize. O Espírito Santo quem usa pessoas para falar de coisas que ainda hão de vir, mas é Ele quem faz essa obra extraordinária nesse momento. Eu quero dizer para você que deseja, que busca, que quer mais do Senhor e que quer o Espírito Santo falando contigo, te renovando, te avivando. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ele já está fazendo, está dentro de você. Basta apenas que venha a revelação, conforme está escrito em Romanos. Eu já tenho todos os dons, basta apenas que revele, o Espírito Santo venha revelar. Nessa noite eu quero dizer para você, em nome de Jesus, um ensinamento. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade, te guia em toda a verdade. Ele te guia em tudo, inclusive nas coisas que está escrito. O Espírito de Deus confirma essa palavra em meu coração e no seu coração, porque Ele fala das coisas que há de vir. Existe um ardor no nosso coração quando fala da volta de Jesus, porque Ele vai voltar para buscar aqueles que nele estão firmes. Isso foi pregado aqui através de canção, porque o Senhor tem falado de uma maneira profunda. No versículo 14 de João 16 está escrito assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus está ensinando aqui que a Trindade se revela de uma maneira harmônica. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai enviou Jesus. O Espírito Santo esperou Ele voltar para poder vir à terra. Os três são um. É um Deus apenas, não são três deuses. É um único Deus, revelado em três pessoas. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, com funções diferentes. Mas é um único Deus. E Ele está no nosso meio. Ele te ama, Ele te quer. Ele tem planejamento para a tua vida. Aleluia! Oh, glória! Ele tem planejamento para a tua vida, igreja do Senhor. O Espírito de Deus está falando fortemente ao seu coração, porque Ele tem um plano para a sua vida. E Jesus fala para eles assim, ó, um pouco vocês vão me ver, depois vocês não me verão mais. Versículo 16, coloca para colocar, falar na íntegra, por gentileza. João 16, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Os discípulos não entenderam isso aqui. Jesus estava falando para eles assim, ó, eu vou morrer, vocês vão ficar tristes. Depois Ele vai explicar aqui. Vocês vão ficar tristes, vocês não vão me ver mais, mas depois vai demorar um pouquinho, vocês vão me ver de novo e depois eu vou para o Pai.
E ele deixou a promessa que voltaria para buscar a sua igreja. Observe algo que eu quero falar para você aqui, baseado nesse versículo. Jesus falou para os seus discípulos aqui nas últimas instruções: vocês estão me vendo agora, vocês vão se entristecer por causa de mim, e vocês não vão me ver, mas vocês vão esperar um pouco, vocês vão me ver de novo. Ele estava falando do momento em que ele se entregou na cruz do Calvário, morreu morte de cruz. Depois disso, colocaram ele no túmulo, os discípulos procuravam e queriam vê-lo e não conseguiam ver. Depois que ele ressuscita, aparece para Maria Madalena, aparece para algumas que com ela estavam, e os discípulos queriam porque queriam ver. Ele disse: quando vocês me virem pela segunda vez, a alegria de vocês vai ser tão grande que vocês não vai caber dentro de vocês, dentro da nossa linguagem, não vai caber dentro de vocês. Vocês vão me ver, depois vocês não vão me ver mais. Depois de um pouco tempo, vocês vão me ver de novo. Eles não entenderam, Jesus explica: quando eu ressuscitar, a alegria que vocês terão será tão grande que não vai caber dentro de vocês. Novamente falando na nossa linguagem. Sabe onde que eu quero chegar, irmãos? Igreja do Senhor. Os discípulos acreditaram nisso aqui, mesmo sem entender. Tá bom, a gente acredita. Quando Jesus morreu, sabe o que aconteceu? Tristeza, angústia, desespero. A gente não sabe mais o que fazer. A nossa esperança morreu. E agora a gente nem tem ele aqui, a gente não consegue ver, a gente não consegue pegar, não consigo abraçar, não consigo perguntar mais nada para ele. Tristeza. Ele ressuscitou, apareceu para os discípulos. Uma alegria que não cabia dentro deles. Eles vão voltar a fazer a obra, eu não paro mais. A alegria foi tamanha, o avivamento foi tão forte que eles não pararam mais, mesmo sem ver, era como se estivesse vendo. Porque para a gente é assim: eu não vejo Jesus, eu não vejo. Você também não vê. Mas eu tenho certeza que ele está aqui no nosso meio, é por causa da alegria que ele depositou no nosso coração. E ele disse: eu vou para o Pai. Agora tem uma observação. Eu vou voltar para vos buscar. E quando isso acontecer, haverá festa. E quando isso acontecer, haverá celebração. Para vocês que me seguem. Para vocês que estão comigo e eu com vocês. Eu no Pai, Ele em mim, eu em vocês e vocês em mim, nós todos no Pai. Eu quero dizer para vocês, eu vou voltar para buscar vocês e a alegria de vocês será infinitamente maior do que qualquer alegria desse mundo. Qualquer alegria desse mundo. Nós já tivemos a alegria de recebê-lo, foi muito feliz. Deixa eu recordar com você, quando você entregou a vida para Jesus, o tamanho da alegria que você sentiu. Depois sabe o que é que acontece? Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, não está acontecendo. Diminui um pouco da alegria, mas deixa eu reforçar aqui algo para você e trazer um alento para a sua vida. No dia do grande encontro com o Senhor, haverá uma festa, uma alegria que não vai caber dentro da gente. Aleluia! Não vai caber dentro de nós. Não à toa Jesus comparou isso a uma festa de um casamento, igreja. Eu já fui a alguns casamentos, já celebramos alguns casamentos e sempre nós nos emocionamos. Fizemos alguns, eu não sei se perto de 20 casamentos, eu acho. Muito mais, a pastora está dizendo, nós celebramos muito mais que 20 casamentos, já participamos de outros como testemunhas, como convidados. E é interessante, é incrível como sempre nós nos emocionamos. Quando eu falo nós, não só nós aqui, mas todo mundo, há uma comoção, há uma alegria. Lembrar do último aqui que foi da Rafa e do André. Foi lindo, foi abençoado, nós nos emocionamos todos eles, até quando posta a foto a gente lembra. Imagina no dia do grande encontro com o Senhor, como será, será uma alegria incomparável. Por isso eu te digo, fica firme, Jesus tem um plano para você e Deus já preparou tudo, inclusive a sua vinda essa noite para aqui, para ouvir essa palavra. Inclusive a sua vida para ouvir essa palavra. Eu vou para o Pai, mas eu vou buscar vocês. Agora, enquanto vocês estiverem aqui, falem sobre mim. O Espírito de Deus, Deus na pessoa do Espírito Santo vai ajudar vocês. Sejam minhas testemunhas nessa terra. Sejam minhas testemunhas aqui, em Jerusalém, até os confins da terra. O plano de Deus para discípulo é que nós sejamos testemunhas dele. Testemunha sobre mim, fala de mim. E alguém diz assim, mas eu não sei pregar, eu não sei direito. Fala o que ele fez na sua vida.
Fala o que Ele fez com você e faz. Como disse Mateus, tinha um plano, tinha um sonho, tinha um projeto. Não aconteceu como eu queria, porque Deus tinha algo melhor para mim. Muitas coisas não acontecem como nós escrevemos, como nós nos preparamos e projetamos. E a gente pergunta como Mateus, mas Deus, por que o Senhor permitiu isso comigo? Porque o Senhor permitiu que todas essas coisas sobreviessem. Eu tinha um sonho, tinha um projeto, eu tinha já tudo organizado, investi 2 anos da minha vida nesse projeto e não aconteceu porque o Senhor permitiu isso comigo. Mateus não sabia, e muitas vezes nós não sabemos que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Deus tinha algo melhor para ele e Deus tem algo melhor para a sua vida. É por isso que algumas coisas não acontecem como você espera. No dia que você espera, da maneira que você espera. É porque nós não sabemos um palmo à nossa frente, nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos 1 minuto, a 30 segundos daqui, muito menos a um dia. Mas Deus já viu lá no final de todas as coisas e sabe o que é melhor para mim e para você. E é por isso que Ele manda eu te dizer nessa noite, para você o final das coisas é melhor do que o começo. Aleluia, conforme está escrito em Eclesiastes. E ele estava ali dando essas instruções para os discípulos não estavam entendendo bem. Versículo de número 22 está escrito assim: assim também, vós agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. No grande dia do encontro com o Senhor, a alegria que nós vamos ter, que já começou, ninguém pode tirar de nós. Ninguém nunca mais tirou a alegria dos discípulos depois do encontro com o Senhor. Pedro estava assim, ó. Pedro estava assim. Eu vou pescar. Minha vida ficou agora sem esperança, vou voltar a pescar. E ele vai. Leva um monte com ele. Não que fosse errado pescar. Não tinha nada de errado, atividade regulamentada, tudo certinho. Pedro foi pescar. Aí Jesus está lá sentado na praia, na beira da praia, que é a parte seca, né? E ele diz: ei, vocês pescaram alguma coisa? Disseram: não, tá ruim a pescaria. Não sei se é por causa do tempo que a gente ficou sem pescar, andando com o Senhor Jesus por aí. Tá ruim a pescaria. Ele disse: faz o seguinte, lança-o do outro lado. Eles disseram: ih, rapaz, tem alguma coisa acontecendo aí que já aconteceu. O coração começou a acelerar. Sabe quando vem aquela surpresa e o coração... O coração começou a acelerar. Sério, tem alguma coisa estranha. Pedro de repente disse para João: João, tu lembra de alguma coisa parecida? Lembra que naquele encontro? E aí eles começaram a conversar. Lembro, eu lembro. E eles começaram a falar entre si. Aí Jesus disse: tá bom, pescaram, pegou muito peixe. Tá muito cheio agora, vem para cá. Já tem aqui, inclusive, frito, já assado, né? Não é frito, não tinha óleo, é assado aqui na brasa. Vem para cá, senta comigo. Sabe o que aconteceu, irmãos? A alegria que tomou conta de Pedro foi tão grande. Ele não esperou o barco chegar na beira da praia. Ele pulou do barco, diz o texto sagrado, ele colocou a túnica, pulou na água, saiu nadando, queria encontrar com Jesus. Sabe o que era? O tamanho da alegria que não cabia dentro dele. Quando a gente encontra com Jesus é exatamente assim. É uma alegria que não cabe dentro da gente nessa noite. Sinta essa mesma alegria aí, que não caiba dentro de você, a alegria de Jesus te encontrando, te abraçando e dizendo: filho, filha, eu te amo, eu tenho um planejamento para a tua vida. Porque o meu Pai já preparou tudo antes mesmo de você chegar. Ele já havia preparado esse banquete. Se você puder, eu te peço pedido, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você pedir em nome de Jesus, Ele vai te dar. Eu vou reforçar isso aqui, para que venha de você mais fé ainda. Se você pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai te dar. É assim que está escrito, e é assim que o é, porque Deus já organizou que fosse assim. Os pedidos feitos ao Pai, em nome de Jesus, Ele concede. Foi Deus que preparou assim, assim o é. Não é por favor, não é assim ou se o Senhor quiser. É: Pai, em nome de Jesus, eu te peço isso aqui. O Pai vai dizer: já que é em nome do meu filho, seguindo a regra, o meu script, como eu preparei, eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Vocês até agora, continuação, versículo de número 27, vê que interessante. Até agora, meus discípulos, minha igreja, meu povo, não pedistes em meu nome.
Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. É tão bom quando a gente pede algo e recebe. Sabe o que é que acontece? A alegria se cumpre dentro de nós. Você já pediu alguma coisa para o Senhor? A resposta eu acredito que é sim. Quando Ele te deu, como foi a alegria? A alegria se cumpriu dentro de você. Sabe, quando você pediu a Deus, de repente, há pessoas que pediram, Deus, eu quero casar, eu quero um casamento com uma pessoa abençoada, e a pessoa casou, foi lá, a alegria não cabia dentro dela, a alegria se cumpriu. Pai, eu quero algo para o meu filho, eu quero algo para minha esposa, algo para o meu marido, eu quero algo para mim, Deus concedeu, a alegria se cumprindo dentro de você. Agora o detalhe não está só nisso, o detalhe está no seguinte, vocês não pediram, meus discípulos, ainda em meu nome. Se vocês pedirem em meu nome, vocês vão pedir e vão receber. Porque o projeto de Deus, o script de Deus e a preparação de Deus é que a alegria se cumpra dentro de você. E para a alegria se cumprir é pedir, e você pedindo vai receber, mas tem que pedir em nome dele. Os discípulos haviam pedido muita coisa, mas Jesus, vocês pediram muita coisa até aqui. Vocês aprenderam como orar, vocês aprenderam tanta coisa, mas vocês precisam pedir em meu nome. Eu estou indo embora. Eu estou voltando para o Pai, cumprir minha missão, conforme o Pai que estabeleceu, escreveu, conforme Ele mesmo já havia projetado. Mas vocês vão ficar aqui, serão minhas testemunhas e devem cumprir a minha palavra. E o que vocês pedirem ao Pai, peçam em meu nome, porque vocês não pediram ainda em meu nome. Nós vamos fazer daqui a pouco umas orações em nome de Jesus. Eu vou concordar com o seu pedido, você vai concordar também, dizendo amém. E o Senhor vai fazer porque Ele é bom, porque Ele está no nosso meio. Porque é projeto de Deus, foi Ele quem projetou assim. Versículo de número 24, está escrito assim, até agora nada pedis em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos essas coisas por figuras, vem a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Jesus começou a descortinar para os discípulos coisas que eles não podiam saber ainda. Eles não iam entender, eles não iam compreender, não iam nem acreditar. Tem coisa que se você for contar para alguém que não tem a visão espiritual que você tem, de repente ela não vai acreditar. Quer ver uma coisa? Quando Jesus conta a parábola de rico e do Lázaro, o rico disse assim, deixa Lázaro molhar a ponta do seu dedo para me refrescar. Estou no lugar de tormento. Lázaro era um mendigo quando em vida e agora está aí nesse lugar abençoado, nesse lugar de paz, deixa ele molhar. Assim, não pode não. Quem está aí não passa para cá, quem está dali não passa para aí também. Então faz o seguinte, deixa Lázaro voltar. Eu não sou digno, o rico dizendo em outras palavras. Eu não vou voltar porque eu era isso, eu era aquilo, eu já estou aqui nesse lugar de tormento, mas deixa ele voltar para falar para os meus irmãos. Sabe qual foi a resposta de Jesus na parábola? Isso não será possível, porque ainda que ele voltasse para contar para os seus irmãos, eles não acreditariam. Porque as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Quem é espiritual discerne o que é espiritual. Quem é carnal só discerne aquilo que é carnal. Tem coisa que você pode até contar para alguém das suas experiências e alguém não acredita. Jesus, se ele fosse contar tudo para os discípulos, sabe o que é que eles iam dizer? Dá para acreditar não. Já pensou se Jesus dissesse para Pedro, Tiago e João, eu sou Deus e eu tenho todo o poder, toda a autoridade. Eu deixei toda a minha glória, vim aqui à terra e eu e o Pai estamos alinhados, somos um. Eu tenho o mesmo poder que o Pai tem. Não tem nada de diferente em mim e nele, nós somos a mesma pessoa. Você acha que eles iam acreditar? E nós, Jesus pega eles e leva para o monte da transfiguração, se transfigura. Pedro diz assim, Senhor, 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 vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, uma nuvem cobre o ambiente. Aí eles acreditaram, porque Jesus não podia revelar tudo, tem coisa que ele não revela para a gente também, só revela no tempo devido. Chegou a hora dos discípulos agora ouvirem acerca do Pai, de maneira que fosse aberta, sem figuras, porque estava chegando o tempo de que eles também seriam testemunhas. Quando Deus abre o seu entendimento, é porque você está sendo preparado para ser uma testemunha e um discípulo poderoso nessa terra. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Versículo de número 26. Naquele dia, pedireis em meu nome,
Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Não vai ser assim. Não, o próprio Pai vos ama. 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 O mesmo Pai vos ama. Visto como vós me amaste e creste que saí de Deus, Ele te ama. O Pai te ama, a igreja do